Bora falar um pouquinho de saúde agora, minha gente? Vamos falar sobre a Monkeypox, uma doença infecciosa que afeta seres humanos e animais. A Organização Mundial da Saúde declarou que o cenário lá no continente africano constitui uma emergência em saúde pública de importância internacional, em razão do risco de disseminação global da doença e, infelizmente, de uma potencial nova pandemia. A gente mal se recuperou da de Covid-19 e agora existe esse risco. É o mais alto nível de alerta da entidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a infectologista Carolina Brits, que está conosco. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda ao Balanço Geral Litoral. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar com vocês sobre um tema tão atual que a gente precisa realmente discutir e passar para todo mundo essas informações. O prazer é nosso. Então, explica pra gente. Monkeypox, a gente já teve um surto há 2 anos atrás e agora, infelizmente, esses casos voltaram a aumentar lá no continente africano, o que fez a Organização Mundial da Saúde declarar emergência internacional, né? Que precisa ter uma observação internacional e que pode se tornar uma nova pandemia. Então, explica pra gente como é que funcionam esses estágios da OMS para chegar a uma pandemia e se realmente é uma doença que se dissemina muito rapidamente, como a Covid-19. É isso mesmo. A gente tem que pensar, primeiramente, que a Monkeypox é uma zoonose, ela é transmitida de animal para o ser humano e pode existir a transmissão secundária de pessoa para pessoa. E por ela ser um vírus, ela é altamente transmissível. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado, porque qualquer lesão, qualquer secreção encostada, né, qualquer contato, qualquer saliva. Então, é importante a gente estar prevenido em relação a essa questão da transmissão por gotículas respiratórias, por secreções e fluidos corporais. Quais são os sintomas dessa doença? Ela é muito parecida, para quem estiver assistindo, ela é bem semelhante à nossa clássica catapora, né, a varicela. Ela faz erupções bem clássicas, como a catapora, não em todo o corpo, como é na catapora, mas em palma da mão, planta dos pés e genitálias, então nas mucosas genitálias. Então, isso é importante avaliar e tomar cuidado que qualquer sinal, além dessas lesões de febre, mal-estar, indisposição, que procure um serviço de saúde o mais breve possível. Antes, quando aconteceu esse surto em 2022, era um pouquinho mais difícil de se transmitir a doença e agora as autoridades alertam sobre uma variante deste vírus e que proporcionou o aumento no número de casos. O que mudou dessa variante com a que a gente tem agora? O que a gente tem que pensar é que, como é vírus, diferente de bactéria, a bactéria ela é menos agressiva, né, de modo geral. O vírus, eles são mais mutáveis, então eles mudam. Então, a gente cria uma vacina, ele vai lá e quer se modificar, ele quer continuar vivo. Então, quanto mais ele vai fazendo essas mutações, ele realmente acaba ficando mais resistente ao que a gente já tem. Né? Então, acho que é isso que eles trazem como reforço da importância da gente estar prevenido em relação a isso. Então, como é que é o contágio hoje? O que as autoridades estão alertando? Contágio, fluidos corporais, secreções, gotículas respiratórias e qualquer suspeita procurar um serviço de saúde. E eu acho que o mais importante é que nós, profissionais da saúde, estejamos cada vez mais alerta e não esquecer de doenças como essas. Então, se você, por um acaso, atendeu e na suspeita pensou, notifique, porque é importante a gente estar cada vez mais atento a isso. Nós somos uma cidade litorânea, portuária, onde a gente tem grandes pessoas entrando aqui, grande volume de pessoas entrando, de países, né? Então, a gente tem uma facilidade a recepcionar esses nossos vírus. Pode ser um canal de entrada no nosso país, né? Exatamente. Por isso que tem que ter uma vigilância com relação a isso. Existe tratamento? Como é que funciona, doutor? O tratamento, ele é sintomático. O tratamento não tem uma medicação específica para o vírus Monkeypox, como também não tem específico para o vírus da catapora e essas variantes. Então, o tratamento é sintomático. Hiperidratação, repouso e tratamento daquilo que você está sentindo. Febre, indisposição, mal-estar. Quanto tempo a pessoa fica isolada? Ela tem que ficar isolada no mínimo de 7 a 15 dias. É um tempo considerável. É um tempo, e fora que enquanto você estiver com as lesões, como é também na catapora, quando você estiver com as lesões, você ainda pode estar contaminando, porque na própria lesão você encontra o vírus. Então, é importante, sim. Como que é a taxa de mortalidade da doença? Pelo que está sendo descrito nesses últimos tempos, proporcional ao que a gente está tendo o número de casos, ainda é baixo. E quando você tem uma mortalidade, muito provavelmente é por conta de pessoas imunossuprimidas do que realmente de
pessoas rígidas. Então, imunossuprimidos são aquelas pessoas que vivem com o vírus do HIV, que usam medicações de uso crônicos, corticoides, quimioterápicos, transplantados. Então, são pacientes que têm já por si só uma baixa imunidade. E aí acaba aflorando mais a questão de uma alta mortalidade. Os idosos acabam se tornando um grupo de risco? Também as nossas crianças, né, nas menores de 5 anos de idade. Nós temos já uma vacina contra a varíola. Ela é eficaz contra a mpox? Ela não é, ela ajuda, mas não é o ideal. Tanto que quando saiu essa notícia, eles estão realmente enlouquecidos em relação às novas vacinas, e quanto mais breve a gente conseguir produzir e começar a divulgar, e as pessoas, por favor, tomem vacina, que façam isso. Ou seja, então, é um reforço na imunidade. É um reforço na nossa imunidade. Que pode ajudar em muito. Muito. E não tem como evitar a doença, a não ser evitar o contato com o infectado. A prevenção com o contato do infectado e higienização das mãos, sempre estar atento com as pessoas, qualquer suspeita, que nem eu reforço aqui, procurem o serviço de saúde, nós, profissionais da saúde, estejam atentos a essa doença. O que falta para a Organização Mundial da Saúde decretar uma pandemia mundial, por exemplo? Eu acho que eles contam, porque você tem uma série, né? Você tem surto, endemia, epidemia e pandemia, né? Então, quando você chega numa pandemia, quando você tem uma mesma doença, como foi o Covid, mundial. Certo. A gente ainda não está nessa situação. Então, eles alertam para a gente não ter mais uma doença como a gente teve anteriormente. Por isso que existe o alerta. É importante que nós e os outros países estejam atentos a isso. Principalmente a gente que é relativamente perto e com essa alta transição que a gente tem no nosso país. A nossa estrutura de saúde está preparada para passar por Se Deus quiser. Um agravamento dos casos? Eu acho que assim, a gente viu como foi essa questão do Covid, o tanto que, graças a Deus, a gente realmente correu atrás e que dentro do que pôde ser feito, acho que foi feito o melhor, o possível e o impossível. E eu acredito nisso, eu acredito muito na nossa saúde. Doutora, essa doença deixa sequelas? Deixa, dependendo do grau e dependendo da questão da imunidade do paciente, ele pode fazer quadros de encefalites, aí fica com, a gente fala de encefalite como se fosse uma irritação no cérebro, então pode ficar como se fosse com paralisia, como se fosse uma pessoa com um AVC, um derrame, né? Lesões de pele, porque dependendo do tipo de lesão que você fez, você faz uma infecção secundária de pele, então tem algumas que ficam marcas, principalmente para os imunossuprimidos. Meu Deus, isso preocupa, né? Preocupa. Por isso que a gente tem que estar se cuidando e sempre tomar vacina. É motivo para a gente ficar já preocupado? Eu acho que é motivo da gente estar sempre alerta. Certo. Eu acho que, mesmo nós, profissionais da saúde, a gente precisa estar sempre atento com essas novas doenças, com essas doenças que vão surgindo. Para a gente, o mais breve possível, teve alguém que, na suspeita dele, já notificar para a Secretaria de Saúde, para a Vigilância Epidemiológica, conseguir fazer esse controle. Porque a gente precisa estar realmente muito atento e realmente segurar ao máximo essas questões, né? A senhora acredita que corre o risco de a gente viver algo semelhante à Covid-19? Não gostaria. Então, por isso que eu acho que o mais importante é que se haja vacina, se tenha vacina, por favor, vacine-se, porque eu acho que é isso que a gente vai conseguir ter um controle para não chegar até a vacina numa pandemia como foi com a gente no Covid. Então, para a gente não chegar até uma pandemia e vier a vacina antes, por favor, vacine-se. E a vacina que nós temos disponível agora no SUS contra a varíola comum, quem pode se vacinar? Pelo que eles estão fazendo, como ainda é uma quantidade muito grande, então são realmente para os imunossuprimidos que eles realmente tomam mais cuidado, mas, por favor, antes de qualquer vacina, passe com o seu médico, avalie seu estado imunológico para ver se você tem condições ou não de tomar vacina. Ela é oferecida pelo SUS? Sim, até há pouco tempo a gente estava tendo isso, eu trabalho no serviço de especialidade na cidade de Santos, e até pouco tempo a gente fazia isso para os nossos pacientes, e provavelmente agora, com essa situação, vai voltar a surgir novamente. Bem, muito obrigado pela sua participação. Foi muito relevante essa entrevista. É motivo para a gente ficar atento, né? Não criar um alarde, né? Sim. Mas é claro que nós precisamos nos cuidar para evitar que a gente viva um episódio traumático semelhante ao que foi da Covid-19. Muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom para a senhora, viu, doutora?